9, nós leremos os versículos 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém.
Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, é em fraqueza que buscamos a Tua força. Rogamos, Senhor, que o Teu Espírito abra os nossos olhos para nós entendermos espiritualmente a Tua palavra e para que possamos conhecer melhor a profundidade do nosso pecado e a nossa necessidade de perdão e confissão. Oramos, Senhor, para que Cristo seja exaltado por meio da Tua palavra pregada. Oramos para que nós possamos ver a glória do nosso Redentor, para que sejamos trazidos aos pés dEle com arrependimento e fé verdadeiros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você já quis impressionar alguém numa conversa e ficou sem assunto? Você já ficou sem assunto numa conversa? Talvez tenha sido numa situação corriqueira, no elevador, aquele silêncio constrangedor quando você não sabe o que dizer. Ou talvez tenha sido numa situação mais importante, você, jovem, interessado numa moça, ficou sem assunto, ficou sem ter o que conversar com ela. Ou talvez algo até mais, que nos deixa mais nervosos, você foi recentemente fazer a sua prova do Enem, ou o seu SSA, ou qualquer vestibular, e você olhou o tema da redação e você disse, eu não faço a menor ideia do que dizer sobre isso. Eu não sei o que escrever, eu não sei o que colocar aqui. Você já ficou sem assunto? Você já ficou sem assunto na oração? Você já se viu sem saber o que dizer a Deus? Ou mais especificamente, você sabe como confessar pecados? A Bíblia nos diz, irmãos, que uma das marcas do cristão verdadeiro é uma vida de contínuo arrependimento. Essa é, inclusive, a primeira das 95 teses de Lutero. Quando o Senhor Jesus disse, arrependei-vos, ele quis dizer que a vida do cristão seria uma vida de contínuo arrependimento. Uma das marcas do povo de Deus é que o povo de Deus sabe reconhecer os seus pecados, sabe confessar os seus pecados diante do Senhor. Você sabe fazer isso? Você sabe confessar os seus pecados diante de Deus? O texto que nós temos diante de nós vai nos ensinar, irmãos, de forma gloriosa, como nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, de forma específica, de forma sincera e de forma humilde. Talvez você não se lembre onde nós paramos dentro do livro de Daniel, mas nós estamos na segunda metade do livro, naquela parte que contém as profecias, as visões e os sonhos que Daniel teve. Os capítulos de 1 a 6 nos contaram a vida de Daniel e seus amigos na Babilônia. E a partir do capítulo 7 nós vemos 4 visões que o próprio Daniel recebe ao longo de sua vida. A primeira visão, lá no capítulo 7, fala de 4 animais e a figura de um filho do homem. E nós vimos que isso simboliza a visão que Daniel teve de toda a história, desde a sua própria época até os tempos do fim. No capítulo 8, nós temos a visão de um carneiro e um bode com um chifre notável. E nós vimos que essa visão simboliza os conflitos que aconteceriam entre a Pérsia e a Grécia, culminando numa grande opressão ao povo de Deus, aos judeus, sob o reinado de um imperador grego chamado Antíoco IV Epifânio. Agora, no capítulo 9, Daniel vai ter uma terceira visão, mas o nosso texto hoje é o contexto dessa visão. Nós não vamos entrar naquilo que Daniel vai ver depois dessa oração. Daniel está aqui no primeiro ano de Dario, o que significa que nós voltamos para o Império Persa. Capítulo 6 termina no governo de Dario, que nós vimos ser o próprio Ciro, rei da Pérsia, e o capítulo 7 volta a visões que Daniel teve no reino de Belsazar, o último rei da Babilônia. Mas agora no capítulo 9 nós estamos de novo naquilo que seria o tempo presente para Daniel, quando ele escreve as suas profecias. Nós estamos no reino de Dario ou Ciro, e são quase 70 anos, são cerca de
67 anos desde que Daniel foi trazido à Babilônia, quando jovem. Ele era um adolescente, agora ele é um homem nos seus 80 anos, um velho. E ele está ali fazendo o que ele sempre fez. Ele está lendo as Escrituras e ele está orando. O Império Babilônico caiu sob a Medo-Pérsia e Daniel, lendo as Escrituras, especificamente o livro do profeta Jeremias, Daniel percebe que está chegando o tempo profetizado por Jeremias para o povo judeu retornar à terra prometida. Eles vão sair do exílio e retornar para a sua própria terra. Mas Daniel percebe, ao ler os livros, e especificamente os rolos do profeta Jeremias, ele percebe que Israel tinha de estar preparado para voltar. Havia não apenas a profecia de que após 70 anos o povo seria devolvido à terra, mas havia também esse chamado para que o povo se humilhasse e se arrependesse diante de Deus antes que ele retornasse à terra. E Daniel percebe que o povo não fez isso. O povo não se humilhou diante de Deus, o povo não se curvou diante dele, o povo não se arrependeu dos seus pecados. O povo é essencialmente o mesmo que havia saído da terra 70 anos antes. E percebendo isso, Daniel se curva para orar. Nós já ouvimos como um homem de oração. No capítulo 2, no capítulo 6, nós vimos que este é um homem que ora frequentemente a Deus. Aqui nós vemos o conteúdo da sua oração, a natureza da sua súplica diante de Deus. E nós vemos que a marca da vida de oração desse homem, e desta oração em particular, é a humilhação, a humildade desse servo de Deus diante do Senhor. O que nós precisamos aprender nesse texto, nessa manhã, meus irmãos, é que a nossa única esperança de salvação como pecadores é nos humilharmos diante de Deus. A sua única esperança de salvação como pecador é humilhar-se diante de Deus. Nós vamos ver isso em 3 partes. Nos versos de 1 a 3, nós temos um chamado à humildade. Veja que Deus chama pecadores a se aproximarem dele humildemente nesses versos. Nós já dissemos o que está acontecendo aqui. Daniel está no reino de Dario e, como um homem piedoso, ele está lendo a sua Bíblia. E ele é lembrado do que Jeremias havia profetizado, que Israel permaneceria 70 anos em cativeiro. Você pode ver isso se você voltar comigo em Jeremias capítulo 25, o verso de número 11. Abra comigo, por favor, em Jeremias 25, 11. Veja o que o Senhor diz aqui. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Avance comigo agora para o capítulo 29, e nós vamos ver que nos versos 10 em diante também essa mensagem é repetida, mas é acrescentada uma condição. Veja, assim diz o Senhor, Jeremias 29, 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí veja o verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Daniel está lendo Jeremias, e ele se depara com essa promessa maravilhosa de Deus. Eu não vou esquecer do meu povo que eu mandei para o exílio. Após 70 anos, eu os restaurarei a sua terra. Mas Daniel também vislumbra que Deus havia prometido que nessa ocasião e no contexto do final desses 70 anos, o povo seria restaurado a uma condição de humilde confissão, arrependimento e confiança em Deus. Daniel olha para o povo
Ele não vê um povo invocando o nome do Senhor. Ele não vê um povo buscando a face de Deus. E então ele passa a fazer por si e pelo povo, como um profeta, como um representante do povo de Deus. Ele vai orar corporativamente em nome da nação. Ele começa a orar. E veja a intensidade da sua oração. No verso 3, Daniel diz: eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Veja que a sua oração ela é descrita com ênfase. Ele volta o rosto a Deus para buscá-lo, para procurá-lo com oração e súplicas. E ele faz isso com expressões de humilhação, com jejum, pano de saco e cinzas. O jejum, no Antigo Testamento, assim como no Novo, é um sinal da nossa necessidade de Deus e do nosso desejo de sermos ouvidos por Ele. É uma demonstração de que nós precisamos de Deus mais do que de comida e de que nós necessitamos da graça de Deus mais do que do alimento. Daniel então passa a jejuar e a se vestir de roupas de luto. E com essas roupas de luto e com esses sinais de humilhação, ele passa a orar a Deus. Um chamado à humildade, um chamado à humilhação é o que nós temos aqui. Eu quero que você perceba algumas lições importantes somente nesses 3 primeiros versos. A primeira lição importante é que Daniel transforma promessas em orações. Daniel entende corretamente a soberania de Deus e a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Muitas vezes as pessoas questionam: se Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? Se Deus já decretou tudo o que vai acontecer, por que eu devo buscar a sua face em oração? Daniel é um bom reformado, Daniel é um bom calvinista. Ele entende que a soberania de Deus não é um motivo para não orarmos. Pelo contrário, a soberania de Deus nos dá confiança na oração, porque eu sei que Deus é soberano, porque eu sei que Ele pode cumprir toda a sua santa e boa vontade, porque eu sei que Ele tem bons pensamentos a meu respeito, porque eu sei que Ele é poderoso para cumprir toda a sua boa palavra. Então eu pego as promessas que Ele fez e transformo essas promessas em oração. Eu oro pedindo que Ele faça aquilo que Ele prometeu fazer. Uma segunda lição que nós precisamos aprender desse texto, irmãos, é que Daniel percebe que toda promessa de Deus é um chamado à fé, assim como toda advertência de Deus é um chamado ao arrependimento. Essa é uma marca da literatura profética e se você lê o livro de Jonas, você entende isso. Sempre que Deus ameaça juízo contra alguém, Ele está implicitamente oferecendo uma oportunidade de arrependimento. Jonas anunciou para Nínive uma mensagem que não tinha nenhuma promessa de salvação, só tinha uma ameaça de juízo. 40 dias e Nínive será destruída. O que foi que os ninivitas fizeram? Desde o maior até o menor, eles se cobriram em pano de saco e cinza, eles se humilharam diante de Deus, eles buscaram a face do Senhor. E o livro de Jonas nos mostra que Deus se arrependeu de trazer o juízo que tinha prometido trazer sobre Nínive. Deus poupou aquela cidade quando eles se humilharam com arrependimento e fé diante de Deus. Quando Daniel, então, lê as palavras de Jeremias aqui, ele entende, Deus prometeu que após 70 anos ele vai levar o povo de volta. A resposta que Deus espera do povo não é inatividade, não é preguiça nem negligência, mas Deus esperava que à medida que os 70 anos se aproximavam do fim, o povo ia começar a buscá-lo mais intensamente, e Daniel percebe que esse é o chamado de Deus. E ele passa a atender com fé e confiança a esse chamado. Ele passa a fazer aquilo que Deus o havia chamado a fazer. Uma terceira lição que nós aprendemos nesses três primeiros versos, irmãos, é que a iniciativa da salvação é de Deus. O homem de Deus busca responder com humilde arrependimento, mas a iniciativa da salvação é de Deus. Daniel estava lá nos seus 80 anos, lendo os livros do profeta, e ele vê: Deus prometeu que Ele vai
salvar o seu povo. O povo permanece inerte. O povo permanece sem arrependimento, sem transformação, sem mudança. Mas Deus prometeu, eu vou fazer. Eu vou tomar a iniciativa de salvar esse povo. A iniciativa é de Deus. Meus irmãos, esses 3 primeiros versos, eles nos mostram como nós devemos ler a Bíblia. Veja que Daniel está aqui lendo a sua Bíblia e tudo o que vem depois é uma resposta ao que ele aprendeu da palavra de Deus enquanto a lia. Você lê a palavra de Deus com fé nas promessas de Deus? Você lê a palavra de Deus com confiança nas coisas que Ele disse que vai fazer? Você transforma as promessas da palavra de Deus em oração? Você lê a palavra de Deus com aplicação? Ou você lê apenas para marcar no seu plano anual que você leu a Bíblia? Ou você lê apenas para chegar no final do ano e dizer, eu li a Bíblia mais uma vez? É muito bom seguir planos anuais, é muito bom ler a Bíblia uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, é muito bom ler a Bíblia todos os dias, irmãos, mas nós precisamos ler a Bíblia espiritualmente, com aplicação, recebendo com fé aquilo que Deus diz, nos arrependendo quando Ele nos manda nos arrependermos, praticando aquilo que Ele nos ordena a praticarmos, e é assim que Daniel lê a sua Bíblia. Ele lê o livro do profeta Jeremias e ele responde com arrependimento, com fé, com reverência, com temor e com prática aquilo que ele lê. Ele é moldado pela palavra, ele é transformado pela palavra, a palavra move as suas ações e coloca esse homem de joelhos. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus e caiu de joelhos dizendo, Senhor, eu tenho pecado contra Ti? Ele é chamado à humildade e ele responde a esse chamado, se humilhando diante de Deus. Nos versos 4 a 15, nós temos uma confissão humilde. Nós vemos Daniel se aproximar de Deus com essa humilde confissão. É uma oração rica, nós temos tanto a aprender com ela, irmãos. E certamente poderíamos passar muitos sermões examinando versículo a versículo, cada uma dessas declarações que Daniel faz. Mas, em linhas gerais, o que eu quero que você observe aqui nesses versos 4 a 15 é que Daniel ora com dois grandes argumentos. São 2 linhas que correm paralelamente no texto e que, no final, elas vão se encontrar. Daniel ora confessando a justiça de Deus de um lado, e de outro lado ele ora confessando os pecados do povo. É como, e muitos comentaristas dizem isso, que os profetas eles são como promotores de Deus, eles são promotores não de vendas, promotores de acusação. Eles são como aqueles que apresentam um caso de Deus contra o povo. E aqui o que Daniel faz é exatamente isso, ele mostra que Deus é inocente e o povo é culpado. E toda a linha de pensamento da sua oração gira em torno dessas 2 ideias. Deus é justo, Ele não fez nada de mal, Ele não falhou em cumprir as suas promessas. O povo é quem falhou insistentemente em cumprir a vontade de Deus. A justiça de Deus e os pecados do povo são o objeto dessa humilde confissão que Daniel faz aqui. Nos versos 4 a 10, Daniel se concentra na fidelidade pactual de Deus em contraste com a infidelidade do povo. Eu queria que você observasse como Daniel confessa as perfeições de Deus. Veja o verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. É curioso, irmãos, que o nome pactual de Deus, esse que aparece em caixa alta na nossa Bíblia, esse nome não aparece em nenhum lugar no livro de Daniel, a não ser nesta oração. E aqui ele aparece 7 vezes. No verso 2, no verso 4, 8, 10, 13, 14 e 20. 7 vezes o nome pactual, o nome da aliança, o nome que Deus deu a conhecer a Moisés, o nome pelo qual ele se afeiçoou ao seu povo. Esse nome
o nome da aliança pelo qual Deus promete bênçãos e maldições ao seu povo, esse nome é confessado por Daniel 7 vezes aqui. Ele também diz que Deus é grande e temível, que Deus é maravilhoso, espantoso. Em resumo, ele diz que não há ninguém como Deus. E ele diz que Deus é fiel, que ele guarda a aliança e a misericórdia. Ele é digno de confiança. Daniel confessa em sua oração as perfeições de Deus, os seus atributos. Ele não começa a sua oração com palavras quaisquer, mas ele começa declarando essas perfeições divinas. Ainda desses versos 4 a 10, eu quero que você observe como Daniel confessa o pecado do povo. Veja nos versos 5 a 7 a intensidade com a qual Daniel faz essa confissão. Ele usa, irmãos, todo o seu vocabulário para expressar a gravidade do pecado do povo e a intensidade da sua humilhação. Ele chama os pecados do povo de pecado, de iniquidade, de perversidade, de rebelião e de um afastamento de Deus, no verso 5. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. No verso 6, Daniel confessa que não apenas eles pecaram, quebrando os mandamentos, mas eles pecaram se recusando a dar ouvidos às advertências pacientes que Deus tem feito a eles. Vejam, irmãos, o povo não foi levado ao exílio por um pecado ou por uma geração de pecado, mas geração após geração, Deus estava pleiteando com o povo, reivindicando com o povo, estendendo as mãos para o povo, para que eles abandonassem a sua idolatria, para que eles abrissem mão dos seus pecados e das suas transgressões e se voltassem para o Senhor. Deus pacientemente os alertou, profeta após profeta, geração após geração, e eles permaneceram de ouvidos tampados. Daniel então confessa não apenas que eles quebraram a lei, mas que eles se recusaram a dar ouvidos às palavras que Deus havia dado, chamando-os ao arrependimento. E então, no verso 7, Daniel declara que esse não é apenas o pecado de um grupo no meio do povo, mas esse é um pecado prevalente em toda a nação. Ele diz que todos os homens de Judá, de Jerusalém, todo Israel, os de perto e os de longe, todos eles estavam envolvidos no mal que Deus agora está julgando no exílio. No final do verso 7, Daniel diz que eles estão sofrendo por causa das transgressões que cometeram contra ti. Essa é uma palavra que poderia ser traduzida por adultério. O povo está no exílio porque abandonou o seu marido e trocou o seu marido, Senhor, por outros deuses. Daniel confessou as perfeições de Deus. Ele confessa o pecado do povo. Então, nos versos 8 a 10, ele confessa o contraste. Ele traz à tona o contraste entre Deus e o povo. Veja no verso 8, a nós pertence o corar de vergonha. E no verso 9 ele diz, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. O que é que nós fizemos? Nós fomos infiéis. Nós pecamos, nós nos rebelamos, nós descumprimos a tua vontade. O que é que o Senhor fez? O Senhor foi fiel e justo em todo o tempo. Depois de ter confessado, depois de ter se concentrado na fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade do povo, Daniel então termina essa sessão dos versos 4 a 15, concentrando-se na justa ira de Deus, em contraste com a indiferença do povo. Veja no verso 11 o que ele diz. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti.
Em essência, o que Daniel diz nesses últimos versos dessa sessão é o seguinte: a sentença de Deus é justa. A sentença de Deus é justa. O que Deus está fazendo conosco é o que Ele disse que faria na lei de Moisés. Ele está se referindo à promessa de Levítico 26, de que Deus traria juízo e espalharia o povo por entre as nações, se eles trocassem Deus pelos ídolos. Daniel está dizendo, o que nós estamos sofrendo é o que está na lei de Moisés. O Senhor nos advertiu pacientemente, nós tapamos os ouvidos. O que está acontecendo conosco agora não é uma injustiça de Deus, não é uma fraqueza de Deus, não é severidade de Deus, é aquilo que nós merecemos. Ele confirmou a sua palavra, ele fez o que ele disse que faria, e nós não quisemos nos arrepender. Nós estamos sob a maldição do pacto, porque nós ignoramos a palavra e os alertas de Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma confissão profunda de um homem se humilhando pelos pecados do seu povo diante de Deus. Como um pastor que na liturgia confessa pecados em nome de toda a congregação, Daniel está aqui como um profeta, confessando pecados do povo, em nome do povo, diante de Deus. E o que nós podemos aprender com essa confissão, irmãos? Há muitas lições. Eu quero que você pense em cada uma delas, porque elas nos ensinam sobre a nossa própria necessidade de nos humilharmos diante de Deus. A primeira lição que esse texto nos ensina é que o pecado é grave e traz consequências. O erro de Israel foi achar que eles poderiam quebrar a lei do Senhor e permanecer impunes. Eles acharam que poderiam transgredir a aliança, ser adúlteros e infiéis diante de Deus, e Deus ainda assim os preservaria. Lembra que é exatamente esse o problema que Jeremias repete vez após vez? Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Eles confiam que porque o templo do Senhor está em Jerusalém, Jerusalém não vai ser destruída. Eles dizem o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles se gabam da graça de Deus e eles transformam a graça de Deus numa graça barata, numa graça sem arrependimento, numa graça sem fé. E então eles agem como se o pecado não fosse trazer consequências. E aqui Daniel está confessando tudo o que nós estamos sofrendo. 70 anos de exílio. Muitos foram mortos, muitos foram deportados. A cidade de Jerusalém está em ruínas, o templo foi destruído e saqueado. Toda essa vergonha é grave consequência dos nossos pecados que temos cometidos diante do Senhor. A segunda lição que essa sessão nos ensina é que o pecado não pode ser escondido de Deus. Ele deve ser confessado a Deus. O pecado não pode ser escondido, ele deve ser confessado. Tantas vezes, irmãos, nós achamos que ninguém está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Davi achou que ninguém tinha visto. E no Salmo 51, depois de ter ouvido o profeta Natan, ele diz, Deus viu. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Não há como se esconder de Deus no pecado. Não há como esconder as suas transgressões de Deus. Para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Você pode esconder os seus pecados das pessoas, do seu cônjuge, da liderança da igreja. Você não pode esconder os seus pecados de Deus. E Deus pode, por algum tempo, pacientemente te oferecer oportunidades de arrependimento, mas você precisa confessar os seus pecados e trazê-los para a luz. Não há nada mais perigoso do que um pecado escondido nas trevas. Mas quando um pecado é trazido para a luz, existe oportunidade de arrependimento e de salvação. Assim como foi com o profeta Davi, o rei Davi, enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos
os meus ossos envelheceram dentro de mim. Mas quando eu confessei o meu pecado e a minha transgressão, eu não mais ocultei, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto eu escondo a minha transgressão, só há culpa e morte, e trevas, e doença, e juízo. Mas quando eu trago o meu pecado à luz, quando eu coloco o meu pecado confessado diante do Senhor, com arrependimento e fé, a minha transgressão é perdoada. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que confissão de pecados precisa ser sincera e específica. O nosso catecismo diz isso, que Deus não se contenta com uma confissão geral e superficial, mas Ele exige confissão específica de pecados. E talvez essa seja, irmãos, uma das nossas grandes falhas. Nós muitas vezes oramos a Deus e simplesmente dizemos no final da oração: perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós precisamos nos examinar, ponderar, olhar para dentro de nós, ver o mal que há em nós e confessar esse mal especificamente a Deus. Confessando o que temos feito, confessando a maldade dos nossos desejos, confessando o que de fato está no nosso coração e reconhecendo que tudo isso tem desagradado a Deus. A confissão deve ser sincera, ela deve ser específica, ela deve ser humilde também. Veja que o tempo todo Daniel diz: a culpa é nossa, Senhor, não é tua. Quantas vezes nós terceirizamos a culpa do nosso pecado? Quantas vezes nós dizemos: eu pequei, mas foi porque você me provocou. Eu pequei, mas foi porque você começou. Eu pequei, mas foi porque Deus agiu dessa e daquela forma na sua providência. Eu pequei porque eu estava doente, eu pequei porque eu estava de TPM, eu pequei porque eu estava nervoso, eu pequei por isso e por aquilo. Colocamos a culpa nos outros e até no próprio Deus em sua providência. Daniel diz aqui: o corar de vergonha pertence a nós. Nós nos rebelamos, nós transgredimos, nós fomos adúlteros, é nossa a culpa. O Senhor é inocente. A confissão deve ser humilde. Em último lugar, irmãos, nós aprendemos nesse texto que a confissão de pecados deve estar enraizada nas perfeições de Deus e na sua fidelidade pactual. Veja que Daniel o tempo todo, ele ora com confiança. Ele confessa humilhado, mas ele não confessa desesperado. Ele apresenta os pecados do povo, ele coloca esses pecados diante do Senhor, com tristeza, mas com a certeza de que Deus é misericordioso para perdoar os pecados do povo. Uma confissão de pecados sem o conhecimento da misericórdia de Deus em Cristo nos levaria ao desespero. E essa é a diferença entre um Pedro e um Judas no Evangelho. Os dois confessam o seu pecado, os dois se entristecem pelo seu pecado. Mas Pedro se lembrou do que Cristo tinha dito a ele: eu roguei a Deus por ti. Judas não conheceu a misericórdia de Deus em Cristo. Quando o seu pecado foi exposto, quando ele reconheceu a sua culpa, ele não tinha outra coisa a fazer senão se desesperar. E sem esperança nenhuma, tirou a sua própria vida. Mas Pedro, humilhado, entristecido, abatido, se julgando indigno, sabendo que ele tinha traído a Cristo, ele se lembrou: o Senhor é misericordioso. Ele orou por mim, ele intercedeu por mim. Existe esperança. Existe misericórdia, existe salvação, não nos meus méritos, não no que eu faço, eu mereço o juízo, mas contigo, ó Deus, está o perdão.
Cheio de confiança, então, Daniel confessa os pecados do povo, sabendo que Deus é fiel para puni-los, mas também é fiel para perdoá-los. Deus é fiel para castigá-los, mas é fiel para restaurá-los também. Deus é fiel para discipliná-los, mas se eles se arrependerem, Deus é fiel para trazê-los de volta. Como é que você lida com o seu pecado? Talvez alguns de vocês aqui se esforcem muito para esconder o pecado, para aparentar a piedade, para demonstrar uma vida de devoção a Deus, quando às vezes no oculto a sua vida está cheia de trevas e de podridão. Esconder o pecado só vai matar você. Esconder a sua culpa vai destruir a tua alma e o teu corpo. Não esconda o seu pecado, confesse o seu pecado a Deus. Alguns de vocês sabem que são pecadores, mas confessam o seu pecado de forma geral e superficial. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu mereço o inferno, mas você precisa aprender a confessar o seu pecado especificamente. Você precisa aprender a confessar o seu pecado, aquilo que você de fato fez e sentiu e falou e deixou de fazer diante do Senhor. Talvez alguns de vocês tenham uma consciência muito aguçada do pecado. Talvez alguns de vocês sofram diariamente com culpa, com tristeza, com dor. E talvez alguns de vocês se perguntem, será que tem perdão para o que eu fiz? Será que tem misericórdia para alguém como eu? Será que tem salvação para alguém como eu? Essa oração nos lembra que sim, há misericórdia em Deus para todo pecador que se aproxima dele pela fé. Há perdão em Deus para todo aquele que corre para Ele confessando os seus pecados, arrependendo-se e crendo em Cristo para a sua salvação. Existe salvação para o pecador que se humilha diante de Deus. E depois de ter ouvido o chamado à humildade, depois de ter feito uma humilde confissão, nós vemos Daniel expressar essa confiança humilde diante do Senhor. A partir do verso 16, ele se aproxima de Deus com humilde confiança. Eu quero que você preste atenção num detalhe. Até aqui, Daniel não pediu nada a Deus. Até o verso 16, Daniel apenas confessou e confessou e confessou o seu pecado diante do Senhor. Ele não pediu nada. Agora ele começa a pedir. E o que é que Daniel pede? Olha comigo para o verso 16. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O que é que Daniel está pedindo? Ele está pedindo pela restauração de Deus. E essa restauração, irmãos, é descrita aqui com a linguagem do Antigo Testamento. É descrita com a linguagem da reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas eu quero que você entenda, Daniel é um crente. Daniel é um homem que aspira a uma pátria celestial. Ele espera por uma cidade permanente. Ele não espera pela mera reconstrução de uma cidade física, mas Daniel espera por aquela cidade que há de vir, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele expressa com a linguagem do Antigo Testamento o desejo da restauração do povo de Deus. Mas o que ele está pedindo, irmãos, não é simplesmente que a cidade seja reconstruída, que os muros sejam levantados. O que ele pede é que o povo de Deus seja transformado pela glória do perdão que o Messias há de trazer. A gente vai ver isso quando a gente chegar na parte final do capítulo 9, mas, em essência, a resposta que o anjo Gabriel vem dar a Daniel é de que o Messias vai vir para fazer o que Daniel pediu que ele fizesse. O Messias virá para fazer expiação pelo pecado do povo.
O foco de Daniel na cidade de Jerusalém não é um foco numa construção física, nos muros e no templo, mas é um foco no povo de Deus sendo restaurado. E é por isso que nós podemos orar essa oração com Daniel ainda hoje. Nós podemos repetir essas palavras e orar ainda hoje. O que Daniel está pedindo é que a igreja seja protegida. O que Daniel está pedindo é que a igreja seja restaurada. O que Daniel está suplicando é que Deus levante de novo o seu rosto com graça e glória para o seu povo. Daniel está com tantas palavras pedindo aquilo que Jesus nos ensinou a pedir: venha o teu reino. Ele está pedindo que o reino das trevas seja destruído, que o reino da graça seja estendido e que o reino da glória seja apressado. Ele está pedindo para que a glória de Deus se levante sobre o povo de Deus e o povo de Deus possa resplandecer essa glória. Ele está pedindo pela restauração de uma igreja que parece estar morta e destruída. Daniel está pedindo por avivamento e por reforma. Ele está pedindo que Deus levante a sua bênção sobre o povo. Nós lemos aqui na nossa liturgia em Jeremias 33 a mesma promessa que Deus faz de restaurar a cidade, e logo em seguida nós vemos que essa restauração da cidade está ligada ao levantamento de um rei que descende do trono de Davi. E exatamente isso que Daniel vai ouvir aqui do anjo, que Deus vai restaurar o seu povo, enviando Cristo para viver, para morrer, para ressuscitar e para reinar dos céus pelo bem da igreja. Quando Daniel ora e diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, no verso 19, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel está dizendo: Senhor, faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós mais uma vez. Será que nós precisamos pedir isso pela igreja, irmãos? Meus irmãos, como nós precisamos pedir a Deus que Ele levante a luz do seu rosto sobre nós. É claro que aqui na nossa igreja local nós temos visto crescimento e batismos e membros sendo recebidos, mas há tantos lugares, Senhor, irmãos, onde o Evangelho parece não dar frutos. Nós tivemos há poucas semanas conosco o Dr. MacLeod, pregando a palavra de Deus na Escócia, berço do presbiterianismo. E as igrejas estão morrendo, transformando-se em bares e boates. E as igrejas fiéis estão desaparecendo, encolhendo. São igrejas de pessoas velhas, não há crianças nascendo, não há jovens se convertendo. Como nós precisamos orar: ó Senhor, levanta a luz do teu rosto sobre essa nação mais uma vez. Quantos países, irmãos, onde o Evangelho avançou por algum tempo e de repente se levanta um governo hostil, uma ditadura, uma milícia, na África, nos países islâmicos. E aquela semente que estava começando a dar os seus frutos parece ser sufocada. Nós precisamos orar: ó Senhor, levanta a luz do teu rosto sobre essas nações onde o teu Evangelho e a tua igreja são perseguidas. Levanta a luz do teu rosto e faz a semente do Evangelho crescer e dar frutos. Até mesmo aqui entre nós, irmãos, nós somos tantos e temos crescido pela graça de Deus, mas há tantas áreas da nossa vida onde nós precisamos crescer. Há tantas áreas onde nós temos permanecido rebeldes a Deus, onde nós temos insistido: seja feita a minha vontade e não a tua. Nós precisamos dizer: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, lembra da tua cidade, lembra do teu povo. E onde há trevas, que haja luz.
onde há assolação, que haja reconstrução, onde há morte, que haja avivamento, onde há ruínas, que haja reforma, Senhor. Nós precisamos orar como Daniel orou. E nós precisamos orar com a confiança de Daniel. Veja que ele diz, nós não oramos, veja no verso 18, nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Onde está a confiança de Daniel? Não nos seus méritos, não na sua oração, não na sua eloquência, não na sua justiça pessoal, porque, na verdade, ele não é pessoalmente culpado desses pecados que ele está confessando aqui. Mas, mesmo sendo um homem íntegro, ele diz, eu não oro com base na minha integridade, eu oro com base na tua misericórdia. A minha esperança está em ti somente. A minha esperança está no teu favor, na tua misericórdia e no zelo que o Senhor tem pela glória do seu próprio nome. Ó Senhor, levanta-te, perdoa o pecado do teu povo, faz justiça e restaura a tua igreja. Aí você pergunta, onde é que está a esperança de Daniel? Como é que Deus pode perdoar os pecados do povo se Deus é justo? Se Daniel acabou de confessar que Deus é justo em tudo que ele faz, como é que Deus pode perdoar os pecados do povo? A resposta está na parte final do texto. O Messias se levantará, veja o verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Nós vamos entender melhor o que isso significa num sermão futuro, mas basta entender agora que o anjo vem dizer a Daniel que Deus vai perdoar os pecados do povo quando o Messias vier e quando ele oferecer a si mesmo como um sacrifício pelos pecados deles. Onde está a esperança de Daniel? Onde está a esperança do perdão de cada um de nós? Está na cruz de Cristo. Está na obra daquele que ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Essa é a nossa esperança, que está lá em 1 Pedro 3,18. Ele mesmo, Cristo, morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Qual é a confiança de Daniel? A confiança de Daniel é que quando ele se humilha diante de Deus, confessando os seus pecados, Deus aceita a sua oração por meio de um Messias que ainda viria para expiar os seus pecados e os pecados do seu povo. Qual é a nossa confiança quando nós nos ajoelhamos diante de Deus confessando os nossos pecados? É a mesma confiança, só que nós confiamos na obra de um Messias que já veio. Ele já nasceu, ele já habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele já viveu uma vida perfeita, ele já morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Ele está vivo a interceder por nós. E quando ele roga ao Pai, Pai, tem misericórdia deles, o Pai sempre lhe ouve. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, o Pai tem misericórdia de nós, porque nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confiando na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. O que é que nós temos aqui diante de nós? Nós temos um israelita fiel, um bom irmão do seu povo buscando a face de Deus. Daniel percebeu que o povo não estava humilhado e ele se humilhou em nome do povo. Ele roga a Deus que Deus perdoe o pecado do povo, transforme o povo e restaure a comunhão do povo com o próprio Deus. Nós temos alguém ainda maior, rogando por nós, orando por nós, intercedendo por nós. Nós temos Jesus Cristo, que se humilhou até a cruz, que se fez homem de dores e foi obediente até a morte. E ele, humilhado, rogou ao Pai por nós. E Deus ouviu as suas orações. O que você precisa fazer, então?
Você precisa se humilhar diante de Deus, agarrando-se a Cristo, confiando somente nele para a sua salvação. Porque a sua única esperança de salvação como pecador é se humilhar diante de Deus. Não ignore o seu pecado. Não fuja de Deus. Corra para Deus. Aproxime-se de Deus por meio de Cristo. Busque a face de Deus em Cristo. Rogue perdão a Deus. Bata a porta do céu como Daniel bateu. Aproxime-se do trono da graça como Daniel se aproximou. E se você se aproximar do Pai por meio do Filho, pelo Espírito Santo, você vai descobrir que Deus não rejeita ninguém que se aproxima dele com fé. Deus não rejeita ninguém que se aproxima dele com fé. Como diz um belo hino, perante o trono de Deus nos céus, nós temos perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor, que advoga em nosso favor. Nosso nome em suas mãos está, escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro ali, nós estaremos também. Amém. Oremos. Ó Senhor, humilhados diante de Ti, nós buscamos a Tua face e o Teu favor. E rogamos ao Senhor que nos ajude na nossa confissão imperfeita, no nosso arrependimento imperfeito. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe o nosso pecado, porque não oramos pelos nossos méritos, mas pela Tua justiça e pela obra de Cristo. Oramos fiados na Tua bondade, na Tua paciência, e na Tua graça e no Teu perdão. Perdoa o Teu povo, Senhor, e restaura a sorte da Tua igreja nos lugares onde ela está assolada, nos lugares onde a Tua igreja visível parece encolhida, anêmica, atrofiada e morta. Restaura a saúde e a vitalidade da Tua igreja, Senhor, e faz com que o Teu evangelho continue se expandindo pelo mundo. Mais uma vez nós oramos, tem misericórdia de nós, que o reino de Satanás seja destruído em nossa vida e ao redor de nós, e que o reino da graça continue avançando em cada coração, em cada tribo, em cada língua, em cada país, em cada povo. Que a glória do evangelho de Cristo continue resplandecendo e que pecadores continuem olhando para Cristo e encontrando nele perdão e salvação. Abençoa o Teu povo. Levanta a luz do Teu rosto sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.